Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos hoje aqui para falar de um tema relevantíssimo. Você quer saber tudo de depósito recursal na seara trabalhista? Me acompanhe até o final dessa aula. Esse tema aqui cai na OB na segunda fase, para quem vai fazer direito do trabalho e processo de trabalho. Quem trabalha na área, quem é advogado trabalhista, tem que ter conhecimento aprofundado sobre o depósito recursal, que, aliás, é um pressuposto, é um requisito, não é? Para você ingressar com o recurso, se você for, obviamente, se você estiver advogando para reclamar. É um pressuposto extrínseco para conhecimento do seu recurso. Então vamos lá? Vamos aprender depósito recursal? Não vamos ficar sem nenhuma dúvida? O que você tem que saber de depósito recursal? Primeira coisa, natureza jurídica. Saber qual que é a natureza jurídica do depósito recursal. E aqui é muito simples. A natureza jurídica do depósito recursal, ela é de garantia do juízo. Olha o nome, garantia do juízo. O que quer dizer garantia do juízo? Eu quero garantir que o reclamante, se ele se sagrar vitorioso naquela reclamatória trabalhista, ele coloque dinheiro no bolso. É o famoso ganhou e levou, porque tem o ganhou e não levou, né? A empresa quebra, fale e não consegue receber. Aqui, o depósito recursal trabalhista, ele tem essa vertente, ele tem essa natureza jurídica, então coloque isso na sua cabeça. O depósito recursal, ele tem natureza jurídica de garantia do juízo. Logo, se ele tem garantia jurídica de garantir o juízo, reclamante nunca vai fazer depósito recursal. Óbvio, reclamante, trabalhador nunca vai fazer depósito recursal. Ele vai pagar para ele mesmo receber? Vocês entenderam? Então nunca reclamante vai fazer esse depósito. E digo mais, nas ações declaratórias e nas ações constitutivas, onde não há condenação ao pagamento de alguma verba, também não há necessidade de fazer o depósito recursal. Justamente por conta da sua natureza, que é de garantir o juízo. Está lá na súmula 161 do TST. Professor, e quais os recursos que necessitam do depósito recursal pela reclamada? Vamos lá, nós temos o recurso ordinário, nós temos o agravo de instrumento. Cuidado que o agravo de instrumento na seara trabalhista, ele só se presta para uma única coisa, que é para destrancar recursos. Nós temos o recurso de revista, o embargos ao TST, o recurso extraordinário, o recurso ordinário em ação rescisória, em ações rescisórias. Todos esses recursos, eles demandam, eles necessitam do depósito recursal. E aí vem a perguntinha que não quer calar. Professor, qual o valor do depósito recursal? Cuidado, hein? O valor do depósito recursal, olha, grave isso. O valor do depósito recursal é o valor da condenação respeitado o teto fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Poxa, professor, não entendi nada que você falou. Você pode não ter entendido no primeiro momento. Volta a frase que eu fiz, volta o vídeo e grave essa frase. Por quê, queridos? O TST, todo ano, geralmente em agosto, ele fixa o teto do depósito recursal. Ele fixa um teto para o recurso ordinário e um teto para o recurso de revista, para os embargos ao TST, para o recurso ordinário em ação rescisória e para o recurso extraordinário. Então, todo ano muda isso. Quem fixa isso? Acabei de falar, o TST, geralmente em agosto. Hoje, 2024, nós estamos no final de julho, essa aula está sendo gravada no final de julho de 2024. Hoje o teto para o recurso ordinário é de R$ 13.133,46, ao passo que o teto para recurso de revista, embargos ao TST, recursos ordinários em ação rescisória, o valor está hoje em R$ 26.266,92. É o dobro do previsto para recurso ordinário. Por que eu estou falando isso? Imagine que o juiz fixou a condenação em primeira instância, na sua sentença, em R$20 mil. Você reclamada quer ingressar com recurso ordinário. Quanto que você vai pagar? Vamos lá para a frase. O valor do depósito recursal
é o valor da condenação respeitado o teto fixado pelo TST. Qual que é o teto? R$ 13.183,46. Ou seja, eu vou pagar isso, é o teto, eu não vou pagar 20 mil. O teto é o teto, é o máximo que eu pago. Então eu vou pagar 13 mil e pouco, não vou pagar 20. Se eu perder a ação em segunda instância e querer entrar com recurso de revista, quanto que eu vou pagar? O valor do depósito recursal, o valor da condenação respeitado o teto. Eu já depositei 13 mil e pouco. Eu vou pagar a diferença até chegar a 20 mil, porque daí eu tenho garantido o juízo. Tá joia, queridos? Cuidado com isso, hein? E nós temos algumas empresas, alguns empregadores que pagam metade do depósito recursal. Vamos lembrar quem que paga metade? Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, os MEIs, microempresas, MEs e as empresas de pequeno porte. Esses empregadores vão pagar metade do depósito recursal. Lembra da minha frase, tá joia? E tem alguns que são isentos. Exemplo, a fazenda pública, né? A fazenda pública, as fundações públicas, autarquias públicas que não exercem atividade ali remunerada, que não visam lucro, não vão pagar, obviamente, o depósito recursal. Assim como os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas, as entidades de direito público externo, aquelas empresas que estão em recuperação judicial, Ministério Público do Trabalho, massa falida, herança jacente. Então, todos esses réus aí, essas pessoas jurídicas, não vão fazer o depósito recursal. Tá legal? Cuidado com isso. Sociedade de Economia Mista, e empresa pública que tem fins lucrativos pagarão o depósito recursal, hein? Cuidado. Você me dá um exemplo, claro. Banco do Brasil vai pagar depósito recursal? Vai. Caixa Econômica Federal vai pagar depósito recursal? Vai. Petrobras vai pagar depósito recursal? Vai. As fundações públicas, as associações públicas que não têm finalidade lucrativa, essas não vão pagar o depósito recursal. As que têm, obviamente, vão pagar. Tá joia? Esse depósito recursal ele é feito em conta vinculada ao próprio juízo. Tá joia? Em conta bancária vinculada ao juízo através de guia de depósito judicial. E qual que é o momento de se pagar o depósito recursal? O momento, né? O prazo que você tem é o prazo do recurso. Mas olha só, eu posso impetrar o recurso e fazer o pagamento no prazo afeto a ele. Imagine que eu tenho prazo de 8 dias para o recurso. Eu posso impetrar o recurso hoje e pagar no 8º dia, não tem problema. Isso não vai acarretar a deserção do meu recurso. E digo mais, se eu fiz um depósito a menor, paguei a menor, depósito insuficiente, eu posso fazer a complementação. Eu vou ser intimado para fazer a complementação. Está lá na OJ 140 da SDI 1, na orientação jurisprudencial. Eu tenho 5 dias para recolher o que eu deixei de pagar ali. Essa diferença, tá joia? Então, meu recurso ele não vai ser julgado deserto se eu não paguei na integralidade o depósito recursal. Eu vou ser intimado e aí em 5 dias eu tenho que fazer a complementação naquele valor. Tá joia? Cuidado com o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é diferente. No agravo de instrumento eu tenho que comprovar o depósito recursal no momento da sua impetração, da sua apresentação. Tá bom, queridos? Reforma trabalhista trouxe, né, um benefício aí para as reclamadas. Eu posso substituir o depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial. O que é a fiança bancária? O banco garante, né, aquela execução trabalhista. E no seguro de garantia judicial, o devedor trabalhista ele faz um contrato de seguro com uma seguradora. E aí a seguradora, obviamente, havendo condenação, persistindo aquela condenação, o reclamante vai receber aquela grana. E nas condenações solidárias, hein? Imagine que eu tenho 3 réus, os 3 vão precisar fazer o depósito recursal, já que o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo, aqui vai depender. Imagine só, vamos colocar 2 para ficar fácil. Primeira empresa recorreu e fez o depósito recursal.
Eu, segunda empresa, só vou precisar fazer o depósito recursal se essa primeira empresa, ela suscitar, ela alegar a sua, vamos dizer, a sua legitimidade para responder por aqueles débitos. Imagine que essa primeira empresa, ela está alegando, olha, eu não sou responsável por pagar isso. Então, se for acolhido esse pedido dessa empresa e ela ganhar esse recurso, vocês concordam comigo que o juízo não vai estar garantido? Então, vejam só, se a empresa não alega legitimidade, aí eu não preciso, eu, segunda empresa, fazer o depósito recursal se o juízo estiver garantido. Tá joia, queridos? Cuidado com isso. Esse tema é importantíssimo de depósito recursal e grave sempre à mente. Depósito recursal tem natureza de garantir o juízo e o valor dele é o valor da condenação respeitado o teto fixado pelo TST. Obviamente, você não vai precisar decorar o teto. Por quê? Porque o teto muda todo ano. Tá joia? Guarde essa frase. Tá bom, meu querido, minha querida? Agradeço a sua companhia e a gente se vê aí numa próxima aula. Um grande abraço, permaneça com Deus.